A seção 1.3, inovação do setor público, características e motivações, né? Alguns assuntos a gente vai resgatar para incluir outros novos. Vai ser sempre assim, né? Vai e volta para poder não perder alguns aspectos que ainda não foram bem consolidados e que são extremamente importantes. E vamos discutir. No 1.31, distinções em relação ao setor privado, nós já tratamos, mas vamos focar muito na questão do valor público, dos múltiplos stakeholders e da baixa tolerância ao risco, entre todos aqueles que nós vimos. Trajetória histórica, né, da automação de tarefas, lá no setor público, lá nos anos 70, até a cocriação de serviços no momento atual. E no 1.33, motivações para inovar, que eu acho que esse aqui é bem interessante, né? Então, quando a gente começa a ver essa questão aí do setor público, a gente tende a ficar um pouco assustado, né? Com tantas barreiras, com tantas dificuldades, com tanta complexidade, como é que eu vou inovar? Como é que eu vou avançar enquanto gestor público, né? Que podemos fazer? Mas existem motivações pela dor ou pelo amor, viu? Existe sim. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Nós temos esse tipo de motivações, né? E nesse caso aqui da inovação no setor público não é diferente. Olha lá, entre pressão e a oportunidade. Pois bem, a bússola do valor público versus o lucro, né? Comparação entre setores, privado e público. Nós já vimos isso ali superficialmente no módulo, na seção 1.1, se eu não me engano, né? Pois bem, orientado, né, no setor privado, orientado à maximização do valor para acionista, indicadores financeiros claros, né, lucro, retorno sobre investimento, crescimento, resultados tangíveis e mensuráveis. No setor público, focado na criação do valor público, que é que nós vamos focar agora, resultados frequentemente intangíveis e de longo prazo, e exige métricas sofisticadas, como o retorno sobre investimento social, retorno social sobre investimento, né? E indicadores multidimensionais. Esse SROI aqui é bastante interessante para quem tem interesse em criar indicadores para monetizar aspectos intangíveis, né? Que muitas vezes é mais fácil para as pessoas entenderem resultados mensurados de forma monetária, né? Mesmo que isso seja intangível. Então, existe como transformar um aspecto intangível, né, em resultado monetário, e aí fica mais fácil para entender. É indicador monetário, né? O Triângulo Estratégico para o Setor Público de Moore, 1995, que criou essa questão do valor, né, valor público, é dele, né? Para que uma iniciativa pública seja bem-sucedida, ela precisa estar alinhada em três vértices. Primeiro, o valor público. Nós já vimos, né? Diferente da iniciativa privada, são os benefícios socialmente reconhecidos, né? Redução da mortalidade infantil, redução da pobreza, né? Maior acesso ao serviço de saúde, por aí vai. A questão aqui que fica é que o valor público não é criado pelo gestor público, não é definido pelo gestor público. Ele é definido democraticamente nas instâncias democráticas. Estamos falando, claro, de um país democrático, né? Um Estado democrático de direito, né? Nós estamos falando em exceções, né? Então, ou seja, por meio desse sistema decisório coletivo, seja por meio do voto, seja por meio de associações, seja por meio de consultas públicas, mas o valor público a ser buscado por uma entidade pública, por um gestor público, não é decisão dele, é decisão da sociedade, né? Legitimidade e apoio também é outro vértice do triângulo, né? Então, é preciso ter sustentação política dos stakeholders envolvidos.
e das esferas autorizadoras. Agora, essa legitimidade e apoio, ela é ampla, não é só no sistema público, ou seja, ter sustentação no Congresso, ter amparo jurídico, o chefe, né, ou os gestores de mais alto nível comprarem a ideia. Né? Não é só isso, é você ter a participação da sociedade civil, a imprensa joga muito bem nessa seara, né? Eu não sei se vocês lembram recentemente, quando se tentou implementar uma nova sistemática do PIX, né, com uma questão de tributação, houve uma efervescência, né, sobre aquela inovação e caiu por terra, né? Então, é preciso ter legitimação, e a legitimação é construída consensualmente com a sociedade, né? Já tivemos N exemplos recentes de algumas iniciativas governamentais que não vão para frente porque não há essa legitimidade. Tivemos agora, recentemente, o caso do IOF. É preciso legitimação, né? Senão não avança. É diferente da iniciativa privada, né? Na área pública, a gente precisa convencer, né, os stakeholders, né, tanto o legislativo quanto o judiciário, quanto os nossos chefes, né, as autoridades políticas que tomam decisão, e a sociedade, né, a imprensa, né, os conselhos de classe, né? Então, é preciso esse diálogo com todos esses atores. Então, para implementar uma iniciativa, uma inovação no setor público, a gente tem que considerar isso, tem que conhecer isso, né? Conhecer e atuar para que a iniciativa, a inovação, não morra antes da hora, né? Não caia por terra. Né? E capacidade operacional, recursos e competências para executar. Né? Então não adianta, eu sei, né, o valor público foi definido pela sociedade, ela precisa daquilo, você tem legitimidade e apoio, mas você não tem recursos financeiros e humanos, né, para poder desenvolver isso. E aí vem a questão, nós estamos num ambiente complexo e de inovação não linear, onde se projeta sempre como melhor solução aquilo que é desenvolvido de forma coletiva. Né? Então, se no setor público não tem essa capacidade, ele vai extrapolar para uma capacidade de gerenciamento, de coordenador com entes que têm essa capacidade. Né? Mas é preciso que esse pilar seja levado em consideração no momento de qualquer tipo de implementação. É, Vamos aqui, nós falamos bastante sobre o valor público anterior, né? E a legitimidade, envolvimento, né, de diversos stakeholders aqui nessa caso da legitimidade. Então, vamos ver aqui a complexidade dos múltiplos stakeholders. É, a- como esse ambiente, né, esse ecossistema de inovação é extremamente complexo, você tende a ter, né, atualmente o Estado como orquestrador, né? A transição do papel hierárquico que tinha anteriormente para facilitador de parcerias entre diferentes atores. Antes o Estado chegava, né? Eu vou financiar e eu quero dessa forma e assim tem que ser feito, né? E a ideia é essa, não é bem assim, né? Isso não funciona mais, né? Coprodução, cidadãos como parceiros ativos no desenho e implementação de serviços públicos. É, é interessante quando, principalmente nos municípios, né, nas micro-regiões, a participação do cidadão no desenvolvimento e na implementação da política pública. Tá? Porque aí sim, não vai ser de cima para baixo aquela decisão e aquela implementação daquele serviço, daquele benefício, mas sim construído conjuntamente. É complexo? É mais dificultoso? Precisa de consenso? É fácil? Não, mas é assim que as coisas avançam, num Estado democrático de direito. Governança em rede. Como existem essas questões de stakeholders, de coprodução com os cidadãos, é preciso que você tenha uma governança em rede, né, capaz de gerir os interesses e valores distintos entre múltiplos stakeholders, porque tem que conciliar todos esses interesses. Né? Há que se convencer, né? Há que se legitimar a ação pública, não é mesmo?
Novamente fica aparecendo esse. E ele não sai. Eu não sei, deixa eu minimizar aqui. Foi. A arena pública exige orquestração de interesses diversos. Estamos aqui o Estado como orquestrador. Diferente da linearidade no setor privado. A inovação governamental precisa equilibrar a participação genuína com eficiência decisória. Né? Genuína, porque é ela que dá legitimidade, a participação popular da sociedade ou dos órgãos que as representam, é que dá legitimidade e ter eficiência decisória, não é mesmo? Um exemplo dessa questão de coprodução aqui, os cidadãos como parceiros ativos no desenho e implementação do serviço público, nós temos, por exemplo, o exemplo de segurança comunitária, onde a atuação da polícia, primeiro é desenvolvida e planejada em conjunto com a comunidade, antes de chegar e implementar. Né? Então, é um exemplo de segurança comunitária, demonstra como serviços não são apenas entregues, mas desenvolvidos colaborativamente com seus benefícios. Se torna mais legítimo e mais eficiente, porque vai literalmente atingir aqueles aspectos que aquela comunidade conhece tão bem. E não que o ente público que não conhece os problemas de perto chegue e implemente uma política segundo a sua ótica, e não sob a ótica de quem sofre a política. Não é? Então, essa complexidade dos multi-stakeholders tem que levar a uma governança em rede aprimorada para que isso dê certo. A baixa tolerância ao risco e a cultura do controle. Né? O setor público opera sob uma lógica contrária ao mova-se rápido e quebre coisas do Vale do Silício, né? A região mais inovadora aí do mundo, ou uma das, né? Ou seja, mova-se rápido e quebre coisas para que você possa inovar. Não temos tempo para ficar muito cuidadoso, né? Ou seja, é um elefante numa loja de cristais. A aversão ao risco é estrutural e multifacetada. Tá? Nós temos risco legal. Gestores públicos enfrentam o apagão das canetas, ou seja, temor de sanções pessoais por decisões inovadoras. Óbvio, né? A gente toma uma decisão e isso causa um prejuízo, né? Uma malversação de recurso público, nós vamos ser penalizados por isso. Nosso CPF está lá no projeto, não é mesmo? Então a gente tem medo de se arriscar. Né? Tem o risco político, né? Falhas são amplificadas pela mídia e exploradas pela oposição, né? Comprometendo carreiras inteiras, sejam elas políticas ou mesmo de gestores. Né? O cenário brasileiro recente é rico em N exemplos. Né? E tem o risco financeiro. Recursos públicos exigem cautela extrema, tornando a experimentação politicamente sensível. Então, não é à toa que a gente tem uma cultura, né, contrária ao risco, é porque tem todo um aparato condenatório, né, por trás disso. Não é um receio à toa, né? Pois bem, mas como contornar essa paralisia, então? Espaços seguros para experimentação emergem como soluções estratégicas. Por exemplo, laboratórios de inovação, que são construídos para fazer testes, e sandbox regulatórios, permite testar inovações em ambiente controlado. O que são sandbox? Sandbox, né? Caixas de areia regulatórias. É um projeto onde envolve, como é que se diz, atores, num ambiente com uma regulação, como é que se diz, maleável, né? Que permita que ele desenvolva seus projetos inovadores sem ficar sujeito à legislação, né, a normas normais. Então, existe um ambiente regulatório mais flexível, propício, claro que é por um tempo determinado, até que ele faça aqueles testes e coloque aquilo em operação, mas você termina ficando livre dessas amarras aqui de riscos legais, riscos políticos, risco financeiro, porque você está amparado dentro desses espaços. Né? No Brasil, o Banco Central já faz isso, CVM, a SUSEP, né? Sandbox para fintechs, né? O caso do Banco Central criou, e a SUSEP, Insurtechs, né? Aquelas tecnologias de seguro.
criando segurança jurídica para inovação regulada, ou seja, é por tempo determinado, é um número limitado de atores, mas é dentro de regras mais flexíveis, que não existem no restante do mercado, para que esses testes sejam desenvolvidos sem o risco dessa punição, né? Então, já existe soluções para esses impedimentos, essas barreiras, né? Senão a gente fica já, né? Eu estou aqui aprendendo como eu não devo realmente me comportar, né? Porque eu estou colocando meu pescoço a prêmio. Não é bem isso. Existem saídas e a gente precisa conhecer essas saídas para poder avançar. É, a trajetória histórica, né, da automação até esse processo de cocriação, né, envolvendo diversos atores que nós estamos falando. Lá nos anos 60, 70, houve uma modernização administrativa, né? Onde começaram a chegar os mainframes, né? Computadores de grande porte. Lembro bem disso lá nos anos 70, 80, ali, nossa, era complicado, aquelas máquinas enormes, mas enfim, mainframes automatizaram tarefas repetitivas de back-office. Eles, na verdade, automatizaram as tarefas que ali beneficiaram a administração pública, não as políticas públicas ou serviços em si, mas sim a própria administração, né? A data prévia, ó, de 74, processava dados previdenciários com foco em eficiência interna e não com resultado externo, né? Não com impacto na sociedade. Já nos anos 1980, 1990, a nova gestão pública, né? Que nós já falamos, buscando resultados, né? Buscando experiências no mercado para trazer para as entidades públicas e por aí vai, né? Inovação gerencial focada em resultados, descentralização e contratualização. O PEDRAI, né, de 1995, era o Programa de Desburocratização e Reforma Administração do Estado. Acho que era isso, não me lembro bem, mas era um programa de desburocratização do Estado, lá capitaneado pelo Bresser Pereira, lá nos anos de 1995. Introduziu organizações sociais e agências reguladoras, né? De 90 a 2000, governo eletrônico, né? A internet criou interface digital com cidadãos e evolução, presença online, interação, transações, integração de serviços em portais únicos. Hoje você entra, porque quer pegar um DARF da Receita Federal, você vai lá e digita, meu CPF está diferente do que está lá no registro CPF. Automaticamente você já tem um link para ir para lá e atualizar seu CPF. O endereço não está batendo, já joga para o endereço que você pode, né, atualizar. Então, são integrados e, ao mesmo tempo, oferecem uma série de serviços que o cidadão mesmo interage com a tecnologia e tem as suas respostas, né? Após 2010, governo digital. Aí, a inovação aberta, né, que nós estamos falando aí de Trash Bros, né, lá nasceu em 2003, colaborativa e centrada no usuário. Esses são pilares, né, para se avançar tecnologicamente, né, em termos de inovação no setor público. O governo como plataforma, né, oferecer soluções para que os usuários desenvolvam, né, seus sistemas digitais. Laboratórios como o Genova e ecossistema GovTech transformaram os serviços públicos, né? O Genova, se não me engano, é da INAP, né, uma rede aí que tem integração para soluções colaborativas de inovação. E o GovTech é aquele que estimula, né, as startups, né, a prestarem serviços para solucionar problemas governamentais. Chegamos nelas. Então, assim, apesar de todos, né, esses obstáculos, nós temos motivações internas e também externas, mas vamos ver primeiramente as internas. A necessidade de arrumar a casa, né? A inovação surge como resposta a problemas internos que se tornam insustentáveis na administração pública, né? Por exemplo, crise de eficiência. Processos obsoletos e redundantes geram frustrações generalizadas. A burocracia, né? A inovação desburocratiza e agiliza a máquina pública. Então, a própria crise de eficiência enfrentada pelo setor público é uma motivação para se inovar, né? Pressão fiscal, né? Período de austeridade força os gestores a fazer mais com menos. Novos modelos otimizam recursos limitados, né? Então, tem uma pressão fiscal muito grande para a redução de custos, então vamos procurar uma solução inovadora. É uma pressão, né? Fazer mais com menos. Demanda de accountability, é muito interessante essa. Órgãos de controle como TCU e CGU
intensificam fiscalização com tecnologias avançadas, né? Inovação em transparência evita sanções. Aí o que que acontece? Como eles utilizam tecnologias avançadas, os órgãos públicos tendem o quê? A usar também, a procurar inovações, tecnologias avançadas, para não sofrer sanções por esses órgãos, que se tornam cada vez mais capazes, né, de chegar aos óbices. Então, é interessante. Os tribunais, as controladorias, né, se instrumentalizam de recursos tecnológicos mais avançados, de inovações, e para, né, otimizar as suas ações, ao mesmo tempo força aquele que vai ser auditado, aquele que vai ser controlado, a também instituir algo que possa dar resposta à altura dessas novas demandas, né? Então, também é uma motivação interna da administração pública. Olha só, tá vendo? Tem motivação, não falta. Apesar de todos os empecilhos, motivações não faltam. Motivações externas, a pressão do mundo real. Eu gosto mais dessas, né? Problemas intratáveis, os chamados wicked problems, né? Questões como mudança climática e desigualdade social exigem abordagem colaborativas e adaptativa, além de soluções tradicionais, né? E então, esses problemas assim muito complexos e que são cobrados, né, pela sociedade, inclusive internacional, termina por forçar com que o setor público avance em suas inovações. Cidadão digital, experiências com a Amazon e Netflix elevaram expectativas sobre serviços públicos, impulsionando a transformação digital governamental. Exatamente, o cidadão mais digitalizado, com instrumentos privados, tende a cobrar mais do governo, né, mais do setor público, para que também faça a mesma coisa com os serviços que eles prestam. Então, é mais uma pressão do mundo real. Então, motivação externa. Agenda global, rankings da OCDE e ONU criam pressão por modernização, né? Ranqueia os países no mundo, né? Rankings de índices digitais, né? E etc. Os ODS, né? Nações Unidas, estabelecem metas que demandam inovação em todas as políticas públicas, então é mais uma pressão externa. Legitimidade estatal. Inovação pública tornou-se central para a capacidade do Estado de responder aos desafios do século XXI. Olha, para que ele se legitime, né? Vocês mesmos devem lembrar de N ações recentes, né, de governos que não tomaram esse cuidado, né, para legitimar suas ações e terminou tendo que voltar atrás, né? Então, a inovação hoje, né, ela é essencial como instrumento de legitimação da ação de governo, porque ele tem que ter uma governança capaz de gerir essas diferentes opiniões, diferentes poderes, diferentes pontos de vista, diferentes necessidades de uma infinidade de atores envolvidos, né? Os chamados stakeholders. Conclusão disso tudo. A inovação no setor público possui identidade própria, distinta do modelo privado. Já chegamos a essa conclusão já há algum tempo, né? Legitimação política e social molda a sua essência. É preciso ter legitimidade, senão ela está fadada ao fracasso, né? DNA único, valor público versus lucros. O valor público, como vimos, não é o gestor que define, não é o órgão que define. Isso é construído coletivamente com base nas expectativas da sociedade. Múltiplos stakeholders. Já acabamos de falar nisso. E maior justificação social. Se não tiver, cai por terra a inovação, a iniciativa governamental. Deu o exemplo do Pix agora recente. Evolução cumulativa, né? Camadas históricas se sobrepõem, exigindo diagnóstico de maturidade organizacional. Toda vez que se for, né, inovar, tem que levar em consideração que o Estado tem características patrimonialistas, burocráticas, né, gerencial, de governança mais recente. Então, não é uma coisa homogênea, ele é heterogêneo, e isso tudo se persistem.
Então, é preciso levar em consideração todos esses aspectos para se poder avançar com iniciativas inovadoras. Cultivo interno, inovação pública não se importa, cultiva-se respeitando as especificidades locais, exatamente. Não é simplesmente pegar da iniciativa privada e jogar no setor público. É preciso fazer as adaptações necessárias ou envolver todo uma miríade, né, de atores para construir conjuntamente a solução. Né? Dualidade de forças é outro aspecto da inovação do setor público. Tem que equilibrar a agenda visionária e resposta pragmática às pressões internas e externas que nós acabamos de ver. Né? Então, tem que levar em consideração todos esses aspectos. Ok? Pois bem, acho que chegamos a essa sessão 1.3.